Também nos alegremos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. O caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Muito boa tarde, é uma alegria estarmos juntos no Hora que Melhora, trazendo a transformação da mente e do coração através da Palavra de Deus. Eu sou Fernanda Jordão e hoje, nesse exato momento que você me ouve, não é coincidência, é providência. Deus marcou esse encontro para exatamente colocar em você a Palavra de Deus, para que haja uma transformação na sua mente, no seu coração, e você possa enfrentar seja o que for, com a paz de Jesus. Hoje Jesus coloca isso para você, que a gente precisa se alegrar ao enfrentar dificuldades e provações. A Bíblia nos ensina que nós temos que louvar a Deus em todos os instantes, não importa se bom ou ruim. Deus espera um relacionamento conosco, e esse relacionamento só pode existir de uma intimidade diária, de uma intimidade constante. Porque amar o que a gente vê, as pessoas, o nosso filho, o nosso marido, os nossos pais, os nossos amigos, é fácil. A gente vê a pessoa, a gente toca, a gente cheira. Amar o que é abstrato é mais difícil. De repente, você ainda não tem uma caminhada tão profunda de intimidade com Jesus. E se eu falo para você, você ama Jesus? E pode ser que você não saiba responder, porque o relacionamento com Ele precisa ser crescente, precisa ser constante. A gente precisa perseverar todos os dias. A gente precisa querer mudar. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, Paulo nos diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Essa mudança no nosso pensar, no nosso sentir, é quando a gente abre espaço para que o Espírito Santo esteja presente em nós e vá nos moldando, vá nos transformando. Quanto mais eu estou em oração, mais Deus tira um pouquinho de mim e coloca um pouquinho dele. O tema do programa de hoje é: qual é o passo da fé que você precisa dar? Nós temos nossos programas, se você é a primeira vez que está ouvindo, ou se você de repente não ouviu os programas passados, todos estão no canal do YouTube Hora que Melhora, Fernanda Jordão. E no domingo retrasado nós falamos sobre posicionamento espiritual. O quanto é importante nós nos posicionarmos em obediência a Deus, porque muitas vezes a gente vive uma turbulência, ou você está vivendo um deserto e falando que não sente a presença de Deus, porque pode ser que você está escolhendo caminhos que não são os caminhos que Deus designou para você. Por isso que é importante a gente estar conectado através da oração, para que a gente saiba se nós estamos indo ao caminho correto. O mundo nos oferece muitas portas, e portas lindas, enormes, maravilhosas. E a escolha do caminho de Deus é uma porta estreita. Só que é a porta que vai te dar mais plenitude, sabedoria, tranquilidade, mansidão. É a porta onde vai te transformar numa pessoa melhor. E não há dinheiro no mundo que compre essa transformação.
é uma escolha. Nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e vamos morrer. É fato, quer queira, quer não, isso vai acontecer. Mas o amadurecimento espiritual é uma escolha. E eu estou aqui para que juntos a gente possa se voltar e ser homens e mulheres de oração. Porque eu acredito que se a minha vida começa a ser transformada desde que eu aceitei Jesus e que eu estou nessa peregrinação, eu acredito que a sua também pode. E o fato da gente acreditar em Cristo como Deus, nosso Senhor e Salvador, não quer dizer que nós não vamos passar adversidades e tribulações. Jesus mesmo em João nos diz: no mundo vocês terão tribulações, mas não tenham medo, eu venci o mundo. Jesus também fala que basta as dores de cada dia. E se eu tenho essa determinação de Jesus que basta as dores de cada dia, por que eu vou viver ansioso com o amanhã? Por que eu vou ficar triste com o passado? Se o passado já foi, o amanhã não existe, se você tem o agora, e o agora chama presente. Presente não é à toa. É um presente dado por você agora. Agora porque você está vivo. Agora porque você tem uma nova oportunidade de fazer diferente. Agora porque você pode escolher ser uma pessoa melhor. Agora porque você pode perdoar, amar e viver uma vida renovada, transformada. É uma escolha. E o que você está escolhendo hoje? O que você está decidindo hoje? As minhas escolhas hoje, as minhas palavras de hoje, elas vão determinar o instante seguinte. Se agora, nesse exato momento, você brigou com alguém, você discutiu com alguém, você tem uma escolha de respirar fundo e pedir desculpas, mesmo se você não estivesse errado. Mas porque entre ter razão e ser feliz, é mais suave escolher ser feliz. E quando a gente escolhe o que é mais suave, eu estou quebrando o meu orgulho. E como que eu quebro? O orgulho é um dos grandes pecados nossos. O orgulho é o que o mundo nos ensina. Imagine, ele fez isso para você, você vai lá pedir desculpas, você vai lá atrás dele. Não, bateu, levou. O mundo ensina isso. E como é que eu quebro o orgulho? Trabalhando as virtudes. A virtude contra o orgulho é a humildade. E se eu não estou atenta às coisas do mundo, e se meu foco está na cruz, em Jesus Cristo, tá tudo bem eu ir lá pedir desculpas. Porque Jesus me ensina isso todos os dias. Ame uns aos outros como ame a si mesmo. Jesus nos ensinou todo dia a não julgar ninguém. Jesus nos ensina todos os dias. Jesus, ele sendo Deus, ele ia todos os dias ao Pai orar, ele saía, se afastava, acordava de madrugada. Porque uma vez abastecido do amor e da presença do Pai, ele vinha às pessoas com o amor, a mansidão, a cura, a palavra de consolo, o sorriso. E é esse exemplo que nós precisamos ser. O mundo já tem muita gente querendo fazer tudo ao contrário, querendo um puxar o tapete do outro. Mas nós não somos todo mundo, nós somos filhos amados de Deus. Nós somos um povo escolhido por Deus. E se eu sou cristã, não adianta só eu falar que eu sou cristã. Eu preciso me comportar como cristã. Eu falo e as minhas atitudes e reações, elas acontecem de acordo com o que o meu coração está cheio. O que o seu coração está cheio agora? De raiva, de ira, de mágoa, de rancor? Solta.
Jesus veio nos ensinar a ser livres, livres dessas amarras, dessas prisões mentais que nós mesmos nos colocamos diariamente. Ah, mas não é fácil. De fato, não é fácil. Por quê? Porque nós somos seres humanos imperfeitos e nós vivemos todo instante com muitas emoções. Mas a partir do momento que eu começo a ter sabedoria, discernimento, que eu vou entendendo as minhas emoções, eu vou sabendo como eu funciono, eu vou escolhendo a forma de agir e reagir de maneira mais branda, de maneira mais doce. Eu queria convidar você, se você puder nesse momento fechar os olhos, para que a gente possa fazer uma oração. Nós estamos no período de Pentecostes, né? Jesus, ele ressuscita na Páscoa e depois de 50 dias era a festa de Pentecostes. Penta significa 50 e é quando o Espírito Santo é enviado aos apóstolos. E o Espírito Santo nesse momento está sobre nós. Então feche seus olhos para que a gente possa fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, estamos juntos neste momento na sua presença, pedindo para que o Espírito Santo entre em nossa mente, em nosso coração. Mostra-nos o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos deixar de fazer para que a nossa mente seja renovada, transformada com a sua palavra. Guia-nos, mostra-nos o que quer de nós, qual o nosso desígnio. Concede-nos a alegria, a sabedoria, o discernimento, o domínio próprio, para que a gente possa ter a humildade de perdoar a nós mesmos, perdoar quem é que seja preciso neste momento. Acalma o nosso coração, quebra o nosso orgulho, nos conduz ao seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o Hora que Melhora é um programa que a gente visa essa conexão diária da oração. E a oração, às vezes, a gente fala que a vida é muito corrida, pode ser que você já tenha uma caminhada cristã, que você vá à igreja, que você ouça pregações, que você faz o seu devocional, mas tudo isso é bom e tudo isso é importante. Mas a gente precisa evoluir um pouco mais. Nós precisamos buscar a Deus de forma constante. E essa busca é individual. Cada um vai fazer no seu tempo, da sua maneira. Mas você precisa começar. Eu falo todos os programas a importância da gente ter o nosso caderno espiritual, de nós termos a Bíblia. O Brasil é um país que se declara cristão e eu acredito que quase todas, ou a grande maioria dos lares, tem uma Bíblia. Mas essa Bíblia muitas vezes está fechada, mal sequer é manuseada. E nós precisamos ler e meditar este livro todos os dias. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu sempre gostei de estudar autoconhecimento, essas mentes brilhantes, os maiores best-sellers. E quando eu comecei a ler a Bíblia de uma maneira despretensiosa até, eu falei, eu vou ler a Bíblia como mais um livro, ou o livro que mais vende no mundo, como uma curiosidade. Então deixa eu conhecer todos os livros. A Bíblia é formada por vários livros. E quando eu começo a ler, a minha vida começa a se transformar, e não só a minha vida começa a se transformar, mas eu começo a entender que todos esses milhares de best-sellers que existem no mundo está aqui dentro. Se a gente de fato seguisse o que está escrito aqui, nós seríamos um mundo muito melhor. O problema é que muitas vezes a gente é incrédulo e não acredita. E aí a gente precisa pedir para que o Espírito Santo abra os nossos olhos e os nossos ouvidos. Porque a maioria das vezes você tem esses sentidos perfeitos, você enxerga e você ouve, mas não o que é o correto.
Às vezes, as vozes e os barulhos são tantos que você ouve vozes de todo mundo, menos de Deus. E é no silêncio que Ele vai falar com você. É no sussurro que muitas vezes Ele vai falar ao seu coração. Às vezes eu preciso estar atenta porque Ele usa pessoas e sinais para me mostrar uma direção. Mas se eu não estiver conectada a Ele, eu vou achar que é só uma coincidência e não uma providência. E quando eu acho que é uma coincidência, eu posso tratar aquilo como um acaso, uma besteira e nem sequer acreditar. E agora eu te pergunto, por que você acredita em tantas coisas, em tantas pessoas e não se volta a Cristo para perguntar a Ele, Senhor, o que eu faço? Me dá sabedoria e o discernimento para resolver essa situação. E quando Ele te dá a sabedoria e o discernimento, você precisa se posicionar. Por isso que hoje a gente está conversando sobre qual é o passo da fé. Porque pode ser que você esteja passando várias tribulações ou você esteja num deserto que você nem sabe o que fazer, problemas de relacionamento, de trabalho, com filhos, financeiro, doença, tantas adversidades e para onde eu vou, você pode estar se perguntando. Vá a Jesus. E aí quando você decide esse passo de fé, você sente uma paz tão grande que você tem a certeza que você está no caminho certo. Quando você está com a sua mente perturbada do se isso, se aquilo, se eu faço assim, se eu faço assado, você está deixando o mundo povoar sua mente e até dando brecha para o diabo também fazer a festa na sua cabeça. E quando eu me volto a Deus e eu pergunto e Ele fala, vá nesse sentido, decida largar essa amizade. Esse emprego não aconteceu porque eu estou te poupando para outra direção, algo maior e melhor. Nós sentimos paz no nosso coração e a certeza que Deus está nos guiando. E eu não vou me lamentar porque de repente eu acho que eu perdi algo. Porque se meu Deus é um Deus de amor e que me conduz, eu tenho a certeza que Ele está me guiando para o melhor que Ele tem para mim. E não necessariamente esse melhor é o que eu acho, porque o nosso valor do que é bom e do que é ruim são valores do mundo. O mundo valoriza que só você é bom se você tem coisas. A gente é muito materialista. Só que a gente não está, Deus não está vendo o nosso valor pela quantidade de dinheiro que eu tenho na conta bancária, pela quantidade de bens materiais que eu conquistei, pela quantidade de seguidores que eu tenho na internet. Deus está vendo o meu valor de acordo com o meu coração. O quanto eu estou sendo generoso, o quanto eu estou amando, o quanto eu estou acolhendo, mesmo sendo difícil para mim amar e acolher aquela pessoa, mesmo sendo difícil eu perdoar aquela pessoa, eu estou perseverando e fazendo esse exercício porque Jesus fala, perdoe, não 1, 2, 3, mas 70 vezes 7 por dia. Quanta coisa a gente pode viver de diferente quando a gente escolhe, de fato, viver a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma palavra viva, porque é feita hoje, agora, para você e para mim, que nós somos o povo escolhido. Quando a gente lê a Bíblia em oração, eu uso um ensinamento de um Frei Inácio Larrañaga, que ele numa pequena pedagogia nos conduz que quando eu estiver lendo a Bíblia, eu não, em oração, não é estudo, eu estou em oração, eu não vou preocupar com fatos cronológicos, teológicos. Eu vou fazer uma leitura silenciosa, despretensiosa, substituindo nomes próprios pelo meu nome. E vou deixar o Espírito Santo me guiar para ver qual palavra chama a minha atenção, qual versículo chama a minha atenção. E eu vou deixar aquilo reverberar no meu coração, eu vou escrever no meu caderno espiritual.
E é a partir dessa intimidade que eu vou sendo transformada e moldada. No programa do Posicionamento Espiritual, nós lemos Jonas. Jonas foi um profeta no Antigo Testamento que ele não veio com a missão para curar, ele era um profeta que veio para anunciar o reino de Deus, para anunciar que as pessoas deveriam se converter. E Deus dá uma ordem direta para ele. Vá a Nínive anunciar que as pessoas devem se converter. As pessoas ali estavam vivendo totalmente errada e Deus ia destruir aquele povo. E ele fala, vá lá, anuncie a conversão, o arrependimento. Só que ele não quer ir para lá, ele escolhe ir para Tarsis, para o outro lado. E se você não conhece a história de Jonas, veja o programa ou leia na Bíblia Jonas. Ele pega um navio e vai para um outro lado, onde uma grande tempestade acontece no meio do navio, todo mundo está assustado, com medo. Por quê? Porque ele se desobedece, ele escolhe outro caminho. E quando ele escolhe outro caminho, não só ele, mas todas as pessoas que estão naquele momento junto com ele, passam uma grande tribulação. E às vezes você é o escolhido de Deus, Deus está falando a todo tempo com você e você insiste em fazer as decisões que você quer por pura teimosia. E não só você está sofrendo, como várias pessoas ao teu entorno sofrem. Então está na hora de despertar. Está na hora de acordar, de abrir os olhos, de ouvir. Não é à toa que você está me ouvindo. Deus está te chamando para uma outra direção. Não insista mais nessa porta. Aceite que há algo melhor na sua vida e quando você se posiciona porque você aceita, a primeira coisa que você vai sentir é uma paz enorme. E depois você começa a enxergar que a tempestade começa simplesmente a se acalmar. O mar acalma porque eu me volto a Deus. Jonas foi assim. Esse é o posicionamento. Nós vamos hoje tratar na Bíblia, até antes da gente tratar a nossa leitura, um exemplo que eu gosto muito. Se a gente olhar em Atos 16, deixa eu abrir aqui, Atos 16, versículos 6 a 7, diz assim: Paulo foi primeiro... Atos 16, 6. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Imagine Paulo, uma das pessoas que mais teve o coração voltado a Jesus e a pregar o Evangelho. Estava indo para uma região com toda boa intenção, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo a pregar na região da Ásia. Então, muitas vezes, o caminho que a gente acha que é o melhor, o relacionamento que a gente pensa que é o ideal para a gente, não é. Pode ser que nesse momento o Espírito Santo esteja te impedindo e falando, vá para outra direção. E eu preciso, por obediência e amor, aceitar, porque eu acredito e creio que Deus tem o melhor para mim. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Hora que Melhora. Espero você. Olá, queridos, estamos de volta conversando hoje sobre qual é o seu passo de fé que você precisa tomar. A gente falou um pouquinho sobre Jonas, um profeta do Antigo Testamento, que se recusava a ir à direção que Deus indicou. E uma grande tempestade tomou conta ali onde Jonas estava e todas as pessoas ali da região. E muitas vezes nós estamos sendo chamados e por não querer ir onde Deus está nos determinando, por querer o que a gente quer e não o que Ele quer para a gente pode estar passando aí por deserto, por tempestades, por vários problemas. Não também que o fato da gente viver com Cristo, a gente esteja imune de problema. Eu gosto muito de uma analogia, né?
hoje está muito frio lá fora, né? O fato de eu ter colocado bastante roupa muda o tempo lá fora? Só o fato de eu ter colocado a roupa de frio faz com que o sol apareça? Não. Continua frio lá fora. Mas o que faz com que eu consigo, estando mais aquecida, caminhar durante o frio? Assim é a nossa caminhada de oração. Se eu estou passando uma tribulação, uma adversidade, que eu estou aí angustiado, desesperado, seja o que for que você está passando hoje, é porque precisa de mais oração. Porque quando a gente está revestido da palavra de Deus, a gente sim vai passar as tribulações, mas de outra maneira. A gente passa os problemas, mas com uma serenidade e a paz de Cristo no coração, porque a gente tem a certeza que Ele está nos conduzindo e nos concedendo sabedoria e discernimento para resolver da melhor forma. E quando já não pode, não tem mais o que eu fazer, quando eu já fiz tudo o que era possível, eu abandono e entrego nas mãos do Pai e descanso, na certeza que na hora dele o milagre acontece. Mas é uma espera ativa e não passiva, porque eu caminho junto a Cristo. Eu faço a minha parte, e quando eu fiz toda a minha parte, eu descanso porque eu abandono e entrego na mão dele. Nós vamos ler, se você está com a sua Bíblia, a queda de Jericó. Está no livro de Josué, capítulo 6. Porque eu quero que você reflita hoje qual é o passo da fé que você precisa tomar. E qual é a Jericó hoje na sua vida? A gente vai ler aqui do capítulo 1 até 5. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué: Eu lhe entregarei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então, cairá o muro da cidade e o povo atacará cada um do ponto onde estiver. Depois, quando você estiver no seu momento de oração, você pode ler o capítulo 6, e aí ele relata aqui exatamente o que Josué fez e o povo fez, como foi a instrução de Deus. Só que se a gente pensar, é uma instrução espiritual para uma estratégia militar sem pé nem cabeça. Porque o Senhor manda Josué dar 7 voltas, 6. Na 7ª vai tocar a trombeta. Na 7ª o povo vai gritar. E quando tudo isso acontecer, as muralhas vão cair. E eu vou te dar Jericó. De repente, hoje, o milagre, a promessa que você quer, é algo que Deus vai te dar. Mas você precisa passar o processo através da fé, da obediência, da perseverança. Essas muralhas representam as dificuldades que você está enfrentando, seja uma doença, uma dificuldade financeira, falta de emprego, um relacionamento tóxico, pecados recorrentes que você não consegue largar. E Deus está te chamando para uma perseverança e uma obediência espiritual. Só que muitas vezes a gente tem pressa. E pode ser que aí, até no 6º dia, você já cansou de esperar e desistiu. Pode ser que no 7º dia, quando deveria tocar as trombetas e deveria gritar,
espera-se uma ação, né? A ação sua seria as voltas da muralha e o grito, você não faz essa ação. E a sua transformação não acontece. Por isso que o passo da fé e o posicionamento é importante. Porque eu posso não entender exatamente o que Deus está querendo. Por exemplo, pode ser que o Espírito Santo esteja nesse momento falando ao seu coração que você precisa ligar para uma pessoa, pedir desculpas, perdoar, tentar se reconectar. E você está falando, imagine, isso é absurdo, eu não fiz nada de errado para essa pessoa. Só que se você está sentindo isso no coração, esse chamado, essa ordem, você não precisa entender, você só precisa fazer. E se o outro lado vai acolher com alegria ou vai ser indiferente a você, também não é problema seu. Vai ser obra e fruto do Espírito Santo. Pode ser que você faça e não aconteça nenhuma mudança. Mas você precisa fazer a sua parte, porque você se posicionou, você decidiu obedecer, você decidiu ouvir o que o Espírito Santo está falando ao seu coração. E é essa a sua mudança, é esse processo que vai te moldando numa mulher virtuosa, num homem virtuoso, numa pessoa de oração temente a Deus e obediente. Porque não importa o que eu quero, o meu raciocínio, o meu discernimento é muito limitado perante a onipresença, onipotência de Deus. Ele tudo sabe. Eu só preciso obedecer. E essa obediência com amor acontece porque eu trabalho na oração a minha intimidade. Eu peço essa transformação. Sabe por que é importante também a gente pedir? Porque os apóstolos de Jesus escolheu 12 apóstolos. Um deles foi Judas Iscariote. Judas viveu os 3 anos junto com Jesus. Ouviu todas as pregações, os exemplos. Ele sempre estava no meio de Jesus e dos apóstolos. Mas o coração e a mente dele não estava ali. Estava endurecido. Não havia sido transformado. E muitas vezes nós podemos ser assim, Judas hoje. Porque a gente pode se dizer cristão, a gente vai à igreja, a gente ouve a palavra, mas a gente não consegue perdoar, a gente não consegue falar eu te amo, a gente não consegue liberar um abraço, a gente não consegue ajudar o outro porque a gente julga, aquele lá não faz nada, nem merece ajuda. E a gente precisa ser transformado e renovado. A justiça dos homens, não é? A gente vive em sociedade, nós temos as nossas leis, e que às vezes também a nossa lei pode ser injusta. E você pode estar passando um período de alguma injustiça, vivendo algum processo que te tira o sono, que não te traz paz, mas entregue nas mãos de Deus. E coloque que o melhor resultado quando vier vai ser o melhor que aconteceu. E fique em paz. E não fique toda hora pensando isso e aquilo e querendo a vingança, a raiva, a justiça. Desde que a justiça dos homens seja feita de acordo com a justiça dos homens e que Deus julgue a cada um de acordo com cada coração. E quando eu vou soltando tudo isso, quando eu vou soltando essas muralhas que me deixam com o coração tão endurecido, eu consigo cada dia e cada instante estar voltando mais o meu pensar e o meu sentir aos ensinamentos de Jesus. E que eu falo sempre, é uma escolha diária. Eu quero viver como Judas, que se diz no meio de Jesus, mas o coração está duro, está cheio de mágoa,
cheio de rancor? Ah, eu não consigo. Peça a Jesus. Senhor, quebranta meu coração. Ajuda-me a ter a sabedoria e o discernimento necessário para enfrentar essa situação, para acolher, amar, perdoar e não julgar. Todo dia a gente tem que pedir. Jericó não só era uma cidade murada, mas ela simbolizava a barreira, o impedimento, o bloqueio. O que hoje na sua vida é um impedimento, um bloqueio para se sentir na presença de Deus e na paz que Cristo só pode colocar em cada coração? O que você precisa libertar? O que você precisa mudar? Porque não adianta você falar, é porque eu queria que meu filho, o meu marido, o meu chefe, a minha mãe, o meu pai. Não são eles que precisam mudar. Agora somos só nós dois aqui que estamos conversando. E é a mim e você que Jesus está querendo a mudança. Porque a partir do momento em que a gente se posiciona, que a gente decide o nosso passo de fé, o meu entorno vai melhorar. O meu entorno vai mudar. Os meus relacionamentos vão ser diferentes. Porque eu mudo as minhas ações e reações. Ao invés de brigar, criticar, tudo xingar, falar gritando, eu começo a falar com amor, com ternura. Ah, o outro me irrita. É um exercício. O outro muitas vezes está na nossa vida exatamente para provocar a minha mudança. Porque se o outro fosse fácil, eu não preciso mudar nada em mim. Os iguais iam viver ali, achando que estão na perfeição. E nós somos semelhantes. E cada um tem seus talentos. Cada um tem as suas qualidades. Assim como cada um de nós também tem os seus defeitos. E eu preciso reconhecer não os defeitos do outro, porque sempre é fácil falar do outro. Apontar o dedo do outro e falar tudo que ele faz de errado e de certo é super fácil. Mas e a mim? O que eu preciso melhorar em mim? Será que a vida está me colocando situações e pessoas para me ensinar a ter mais paciência, mais ternura? Será que a forma de eu falar está sendo com amor ou está sendo só cobrança e briga? Se eu falo que meu coração está cheio, eu preciso pedir a Deus que encha meu coração de amor, de alegria, de domínio próprio, de paz, que tire tudo o que me leva para outras direções e que faz com que as pessoas também fiquem chateadas na convivência comigo. Então hoje faça essa reflexão. O que hoje você pode melhorar? O que hoje você pode acolher melhor o outro? A nossa comunicação nos dias de hoje é muito por rede social, né? Hoje a gente fala menos e a gente escreve, né? Seja o WhatsApp, o X, enfim, todas essas redes sociais aí que existem. E a gente não tá face a face. E aí, pela escrita do outro, a gente julga comportamentos. E tudo é tão energia que a gente sente também a energia, mesmo o outro estando longe da gente. Mas aí a briga tá feita.
E falo para as pessoas, ao invés de usar os aplicativos só para cobrar, brigar, usa para unir. Não tem nada de bom para falar, não fala nada. Tá nervoso? Vai tomar um copo d'água. Vai respirar. Vai dar uma volta no quarteirão. Vai abraçar uma árvore. Troca a energia, vai andar descalço na grama. Vai andar no mar. Para quem mora em cidades de praia. E só depois volte a conversar com a pessoa. Só depois volte a refletir e a decidir. Porque se você decide e fala no calor das emoções, vai dar atrito. Tiago nos ensina que a língua é o menor dos músculos e o mais difícil de controlar e o que causa mais dor. Porque a palavra é como uma fagulha que pode incendiar uma floresta. A palavra pode edificar e pode destruir. E dependendo do que você está falando, a destruição pode ser tão grande que não consegue mais restaurar relacionamentos. Porque mágoas muito grandes pode ser gerada nas outras pessoas e que elas vão precisar também trabalhar perdão. E aí Tiago nos diz que é absurdo eu falar que eu amo a Cristo e eu abrir a boca para causar discórdia, intrigas, palavrões, ofensas. Ele diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Na verdade, a gente precisa refletir que se a gente está tendo esses tipos de comportamento, nós estamos sendo hipócritas. Nós estamos vivendo religiosidade e não o evangelho. Nós estamos falando da boca para fora que a gente segue a Cristo, mas no dia a dia os nossos exemplos e as nossas ações são completamente diferentes. E a gente fala, eu sou assim, eu nasci assim, o outro que me aguente. Desculpa, você precisa ter maturidade espiritual e querer mudar. Mas eu aprendi assim, o lar onde eu nasci, eu fui educada dessa forma. Mas se agora você conhece a Jesus, peça a Ele te ensinar. Não repita padrões de comportamento que você acha sem sentido com a sua família. Não é tudo que a gente aprendeu que é o correto e nós precisamos refletir. Evidente que a gente não vai ter a sabedoria para fazer tudo correto, porque nós somos seres humanos. Nós também somos falhos. Mas eu posso refletir comportamentos que eu aprendi durante a minha criação e perguntar, Senhor, isso faz sentido? E o que faz sentido, o que edifica, o que une, eu continuo. Agora, comportamentos que só destroem, que só machucam, que só magoam, eu vou pedir, Senhor, me ajuda a mudar. Faz nascer um homem novo, faz nascer uma mulher nova. E essa transformação pode ser que vá perdurar a minha vida inteira, até o último momento onde eu vá viver. Mas eu preciso praticar, eu preciso fazer. Eu preciso querer me tornar melhor todos os dias. Eu preciso me voltar a Deus e me arrepender. Porque eu não sei quando vai ser meu último dia aqui na Terra. E se eu morrer hoje, eu quero morrer em conexão com Deus. Podendo ter, se eu fiz algo errado no dia anterior, no instante anterior, pedir desculpas para eu estar em paz para uma entrada de vida eterna. Muitas pessoas falam assim para mim, mas se Deus é um amor, na infinita misericórdia Ele sempre perdoa, lá no final da minha vida eu me arrependo, eu perdoo e dá tudo certo. O problema é que nós não sabemos quando é o último instante. E pode ser que não dê tempo.
E a vida aqui na Terra é muito curta comparado a uma eternidade que nós vamos viver. A gente fica preocupado o tempo todo em evoluir o corpo e a matéria, acumular riquezas para deixar para os outros, e nem se lembra do quão importante é a minha evolução espiritual. Porque quando eu tenho o domínio próprio, quando eu tenho o discernimento e a sabedoria vindo de Deus, o meu espírito guia a minha alma, que guia o meu corpo. O meu corpo é só uma matéria que vai um dia não mais existir. E qual é a direção que eu estou mandando o meu corpo fazer? É o falatório do mundo, dos outros? Ou é a orientação e os ensinamentos de Cristo? Qual é a sua posição de fé hoje? Qual é o seu passo de fé hoje? Escolha deixar esse comportamento que você sabe que está errado. Escolha, de repente, deixar algum relacionamento, amizade, algo que está te fazendo mal. E às vezes a gente insiste, achando que o outro vai mudar, e não muda. Há na Bíblia uma parábola que Jesus ensina em Lucas. Jesus conta a parábola da figueira. Ele chega e a figueira não tem fruto. E ele fala, essa está aí ocupando espaço na terra, arranca e joga fora. E o vinhateiro fala, me dá mais um ano que eu vou adubar, eu vou regar, e se ela não der fruto, corta. E às vezes você já tentou adubar, regar determinadas situações e não muda. E a gente precisa ter a coragem do corte. Para que o passo novo aconteça. Para que algo novo frutifique na minha vida, eu preciso me posicionar e de repente eu preciso fazer escolhas e deixar o antigo. Que essa semana você possa fazer essa reflexão. Qual é o passo de fé que você escolhe? Quais as portas você precisa fechar? Qual muralha você precisa derrubar? E o quanto você vai se colocar em perseverança e obediência a amor a Jesus? E agir, porque essa espera não é passiva, é uma espera ativa. Na leitura daqui de Josué, para a queda das muralhas de Jericó, a gente viu que o povo tinha que dar as voltas. No último dia tinha que tocar a trombeta, tinha que gritar. E assim também é a nossa vida com Deus. Eu vou fazendo e as coisas vão acontecendo como se fosse um grande bordado que eu estou vendo o avesso e eu não estou enxergando o desenho. Mas depois, quando eu viro, é um desenho lindo que eu vou olhar. E esse desenho lindo não necessariamente que vai ganhar promessas e dádivas e de ter coisas no mundo, mas de você ser uma pessoa melhor. E quando eu me torno uma pessoa melhor, eu estou pronta para poder ter as bênçãos de Deus. Porque eu me coloco à disposição dele. Eu deixo meu coração disponível. E quando eu coloco essa escolha, esse passo de fé, ele vai me usar para que ao me abençoar, eu possa abençoar a vida de outros. Eu possa ser luz um pouco na vida de outros. E essa alegria, eu falo para vocês, é enorme. É uma satisfação plena de bem-estar que dinheiro nenhum no mundo vai comprar. Porque é um processo diário de escolha, de obediência, de fé, de oração. Eu vou deixar meu celular, meu DDD é 11 959644343 959644343. Se fez sentido para você, se você quiser conversar um pouquinho comigo sobre esse posicionamento de fé, qual muralha na sua vida você não está conseguindo enxergar que precisa ser derrubada, me manda um oi no WhatsApp, fale que você quer conversar um pouquinho comigo e a gente marca um horário à noite aí para a gente fazer uma chamada de vídeo pelo WhatsApp. Meu canal no Instagram foi criado agora esse final de semana, então eu tinha a página A Hora Que Melhora, acabou não dando certo essa.
E foi criado agora ontem a página Fernanda Jordão 43. Então no Instagram, vocês sigam, por favor, Fernanda Jordão 43. Eu vou estar colocando toda semana versículos para a nossa reflexão, a nossa edificação, momentos aí que a gente possa se aprofundar mais na fé. E a gente vai fazer o link com o canal do YouTube para que daí uma vez por semana a gente tenha esse encontro, esse bate-papo, essa reflexão maior para a nossa transformação da nossa mente e do nosso coração através da palavra de Deus. A você, que Deus te abençoe muito, que você tenha uma semana com muita sabedoria e discernimento, que Jesus mostre a você quais são as muralhas que você precisa derrubar, quais são as portas que você precisa fechar e não tenha medo. Por amor e obediência, aceite o novo de Deus na sua vida. Um grande beijo no seu coração e até o próximo programa com Hora que Melhora.